Olá, querido irmão, querida irmã, este é o programa Tesouro da Igreja. Eu, Luiz Carlos e você estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos sobre a carta encíclica Dominum et Vivificantem, aquele que é Senhor e dá a vida. É um documento do Papa São João Paulo II, da pessoa do Espírito Santo. Ele trata do o que é esse Espírito Santo, por que foi dado, por quem foi dado, o que ele faz, o que ele opera, como que ele age. Então, são essas ideias que nós estamos aqui tratando junto com o São João Paulo II, nosso querido Papa, né, da época. Bem, este documento, nós estamos aqui no segundo capítulo dele, que tem como título Aquele que convence o mundo quanto ao pecado. Nós estamos num subtítulo que nós entramos no nosso último programa, que diz: o sangue que purifica a consciência. Bem, nós vimos aí ontem, então, no nosso último programa, que ele tem que nos convencer, né? Esse Espírito Santo, primeiramente, nós que estamos já cheios do Espírito por causa do batismo, muito bem, então ele agora tem que nos convencer que nós somos pecadores. Então é o primeiro ato dele para nós entrarmos na economia da salvação, no caminho da salvação. Então ele tem que iluminar, vem com a sua luz, e essa luz ilumina a nossa consciência que está em trevas, porque não conseguimos ver o pecado, não conseguimos ver que somos pecadores de forma nenhuma, porque as trevas não deixam nós enxergarmos, não é? Você sabe disso, né? Está de noite, o que você vai enxergar de noite? Não tem nenhuma luz, nem o luar. Não enxerga nada, não é verdade? É a mesma coisa, gente. Sem a luz do Espírito, não enxergamos nada, espiritualmente falando, né? Então ele nos tem que nos convencer, primeiramente, nós somos pecadores. Muito bem, a luz dele. Agora, o sangue que nos purifica, como diz aqui esse subtítulo, né? O sangue que purifica a consciência. Então, primeiramente, a nossa consciência. O que é a nossa consciência? É o nosso eu interior, é o nosso espírito humano, é a nossa alma. Tudo isso é a consciência. É a mesma coisa. Espírito humano, alma humana, consciência, caráter, isso tudo é o que nós somos como gente. Ok? Essa consciência, estava dizendo, tem que ser iluminada, porque ela está em trevas. Primeiro passo. Segundo passo, ela tem que ser lavada com o sangue de Cristo. É isso que nós vamos ver agora aqui, o que o Papa tem a nos dizer. Vamos lá então. Nós estamos aqui no parágrafo, deixa eu ver o número dele, que esse parágrafo é grande, né? Ele é longo, parágrafo 42. Começa assim, essa segunda parte, né, dele. Sob o influxo do Consolador, realiza-se, portanto, a conversão do coração humano. Bem, o que é um influxo? É alguma coisa que foi infusa, né? Foi infusa em nós. Então, quando nós recebemos o Espírito Santo no batismo, ele vem por infusão e não por efusão. Ok? Então, o que é uma infusão? Ele vem para dentro de nós. O que é uma efusão? Algo que sai de nós. Ok? Então, por exemplo, na efusão do Espírito Santo, o que nós recebemos na efusão do Espírito Santo? Recebemos o Espírito Santo, claro, porque ele se derramou, ele está se derramando, ele está vertendo. Então, isso é efusão do Espírito Santo. Por exemplo, então você tem o Espírito Santo aí, você é batizado, batizada, eu também sou batizado. Temos o Espírito Santo, ok. Mas se nós não dermos espaço para ele, não dermos condições para ele, ele vai ficar ali sem ação, porque ele respeita a nossa liberdade. Ele respeita o que você quer fazer e o que você não quer fazer. Ele respeita tudo isso. Então, se você não der espaço ao Espírito Santo, não desejar o Espírito Santo, se você não pedir ao Espírito Santo que ele venha e realize uma obra nova na sua vida, então ele vai ficar ali quietinho. Agora, a partir do momento em que você se abre sua consciência, que é chamada coração, né? Você abre sua consciência
a Deus, fala, Senhor, eu quero o que é teu, eu quero a tua graça, eu quero a tua misericórdia, eu quero a tua santidade. Bem, então você deu permissão para o Espírito Santo trabalhar em você. Aí você vai sofrer, né? Sofrer, entre aspas, né? Uma efusão. Então ele vai, como um leite que está sendo fervido, ele vai levantando, levantando e cai fora da leiteira se você não desligar. Mesma coisa, o Espírito Santo está aqui dentro. Eu tenho que fazer ele ferver dentro de mim. Ferver. Eu tenho que dar condições para ele, daí eu sofro uma efusão. Então, um derramamento do Espírito Santo. O Espírito Santo se transborda e me incendeia com este amor, com essa graça. Aí é graça sobre graça, é bênção sobre bênção, entende? Isso é uma efusão. É um entorno, né? É o entornar. Né? No Antigo Testamento, quando as mulheres iam oferecer água aos homens, então, enfim, dar água aos animais, por exemplo, elas colocavam aquelas vasilhas, né, aqui no ombro, aquelas vasilhas grandes, né, de barro, ou mesmo de couro, né, e elas enchiam de água e levavam aquelas vasilhas para dar água aos animais. Então, entornava, quer dizer, elas derrubavam, assim, viravam a boca do vaso para que caísse a água. Então, isso é derramamento, isso é efusão. Então, nós sofremos a efusão do Espírito quando deixamos ele agir em nós. Deixamos ele transcender em nós. Então, isso é efusão. Agora, infusão é quando eu recebi o Espírito Santo infusão, quer dizer, para dentro. O in quer dizer para dentro. Ok? E efusão é para fora. Então, infusão, eu recebi o Espírito Santo no batismo. Ele não morava em mim. Ele veio morar em mim. Isso é infusão. Com ele eu recebi os 7 dons. Os 7 dons para minha santificação. Então, os 7 dons que você recebeu no dia do seu batismo é para a sua santificação. Não tem nada a ver com a minha santificação, nem com a santificação de ninguém. É sua, é para você. Como eu também recebi no batismo para mim. São dons infusos. Agora, o que são dons de efusão? Os carismas do Espírito Santo. Os carismas do Espírito Santo são dons de efusão. Quando eu me abro ao poder desse Espírito e ele incendeia dentro de mim, ele ferve dentro de mim, aí eu vou usar os carismas, que são dons de efusão, para o meu próximo, para ajudar meu próximo. Então aí eu vou rezar em línguas, eu vou profetizar, eu vou colocar as mãos nas pessoas e rezar por cura. Elas serão curadas, elas serão libertadas de situações terríveis, de traumas, serão curadas, serão libertadas. Eu recebo o dom de milagres, eu recebo o dom do discernimento dos espíritos, eu passo a ver espíritos pelo dom do discernimento dos espíritos, passo a entender que espírito está agindo ali. O ver no sentido de ver porque é espírito, né? Mas eu vejo assim, no sentido de quem está agindo. Então chama-se dom do discernimento dos espíritos. E vai por aí afora, os carismas, né? Os carismas do espírito são dons de efusão. Já não são dons de infusão. Veja a diferença. Então por isso que as pessoas, mas eu não tenho dom nenhum, eu vejo as pessoas rezando, pregando, eu quero pregar assim também a palavra de Deus, mas eu não consigo. Porque a pessoa não se abriu ainda a essa efusão do Espírito, não deixou o Espírito Santo transbordar de dentro para fora. Entende isso? Então essas são as diferenças, né? Bem, vamos lá. Então, sob o influxo do Consolador, quem que é o Consolador? O Espírito Santo. É o segundo Consolador, né? O primeiro é Jesus, né? Ok? Mas aqui estamos falando do Espírito. Então, sob o influxo do Consolador, realiza-se, portanto, a conversão do coração humano. Aquilo que eu já falei ontem, né? Que é a condição indispensável para o perdão dos pecados. Então, aí, se eu reconhecer que eu tenho pecado, nossa, eu tenho pecado, puxa vida, vou correndo me confessar. Sim. Aí, agora, quem acha que não tem pecado, você pergunta, quanto tempo você não se confessa? 20 anos, 30 anos. Que pecado que eu tenho? Entende a diferença? Então, se você foi convencido pelo Espírito Santo que você tem pecado, você vai correndo buscar o padre.
Não é verdade? Sem uma verdadeira conversão, aí que está, olha, importante isso. Sem uma verdadeira conversão que implica uma contrição interior e sem um sincero e firme propósito de mudança, os pecados permanecem não perdoados, permanecem retidos. Então, no caso, quando Jesus falou, lembra ontem que nós estudamos sobre essa palavra que Jesus fala lá no cenáculo, né? Receber o Espírito Santo, a quem perdoardes os pecados ser-lhe-ão perdoados, a quem vocês os retiverem ser-lhe-ão retido. Então, o que quer dizer? O que é a quem vocês retiverem? Quer dizer, não é o padre que vai, não, eu vou reter então, não vou perdoar. Não, nem pode fazer isso, né? Puxa vida, seria um contrassenso. O padre está ali para perdoar os pecados, porque, aliás, não é nem ele que perdoa, é o próprio Deus que perdoa na pessoa do padre. Então, agora, reter o pecado é aquele que acha que não tem pecado. Então, não vai ser perdoado. Ou então, aquele que vai procurar pedir perdão a Deus sem passar pelo sacerdote. Então, tem muitas denominações cristãs, protestantismo, por exemplo. Claro que eles não têm padre para perdoar pecado, então eles vão falar com Deus diretamente. Mas será que Deus escuta essas pessoas que vão falar com ele diretamente, sem passar pelo Filho? Não. Deus não vai escutar essas pessoas dessa forma. Tudo bem? Então vamos lá. Sem uma verdadeira conversão, que implica uma contrição interior, e sem um sincero e firme propósito de mudança, os pecados permanecem não perdoados, permanecem retidos, como diz Jesus. E com ele toda a tradição da antiga e da nova aliança. Permanece tudo retido. A tradição da antiga aliança, mesmo que você seja, eu sou da igreja do sétimo dia. Tem a igreja do sétimo dia, não tem? Pois então, eu sou dessa igreja. Olha, meu querido irmão, minha querida irmã, se você não se converter, se você não for buscar um sacerdote para que seus pecados sejam perdoados, não adianta você ficar na antiga aliança, que não vai, seus pecados ainda estão retidos. Tudo bem. Agora, eu e você, que somos católicos, estamos na nova aliança. Tudo bem. Mas se nós também não tivermos condições de reconhecermos nosso pecado e não formos buscar o sacerdote, nossos pecados também estão retidos, embora estejamos na nova aliança. Então não adianta dizer que o outro é pior do que eu. Não, não é pior. Ele pode estar numa situação diferente da sua, mas pior ele não é. Então, quer dizer, de qualquer forma, temos que buscar, então, o sacerdote para buscarmos o perdão dos nossos pecados. É claro que quando você está rezando, pedindo perdão a Deus, Deus, claro, que enche você de amor, de carinho e tudo mais. Tudo bem, mas tem que passar pelo sacerdote. Não tem outra alternativa. Sabe por quê, gente? Porque é o seguinte, o sacerdote está no lugar de Cristo, in persona Christi. Quem que perdoa o seu pecado? Jesus Cristo dá condições ao Pai para que Ele nos perdoe os nossos pecados. Então, o Pai só nos perdoa os nossos pecados através do Filho. E quem foi autorizado para perdoar pecados junto com o Filho? Os sacerdotes. Então, fora os sacerdotes, não tem ninguém nomeado, ordenado para perdoar pecados. Não tem ninguém. E o Pai do céu não vai passar por cima do Filho, aquele que é protestante, que pede perdão direto a ele, pede perdão direto ao Pai. Ele não vai passar por cima do Filho e dizer, eu te perdoo. Não, não vai. Sinceramente, não vai. Porque o sacrifício que o Filho, a dor que o Filho, a humilhação que o Filho sentiu foi uma coisa imensa. Que não tem dinheiro que pague isso. Então, jamais o Pai vai passar por cima de todo o sofrimento e morte do Filho. Jamais, jamais. Seria uma incoerência de Deus. E Deus não é incoerente. Ok? Vamos lá, querido irmão, querida irmã. Muito bem, então estamos aqui na Antiga e Nova Aliança. Com efeito,
as primeiras palavras pronunciadas por Jesus no início do seu ministério, segundo o Evangelho de São Marcos, são as seguintes: convertei-vos e crede no Evangelho. Convertei-vos e crede no Evangelho. Então, primeiro tem que haver uma conversão. O que é uma conversão? É uma volta. Vou abandonar este caminho e vou para outro caminho. Ok? Deixa eu desligar aqui que ficou ligado alguma coisa aqui do meu computador fazendo barulho, né? Então vamos lá. Isso. Então posso dar continuidade aqui. Isso mesmo. Então vamos lá. Então, o que é uma conversão? Estávamos dizendo, né? Eu tenho que abandonar o meu caminho de pecado, meu caminho de trevas, meu caminho da ignorância espiritual, abandonar o meu caminho de busca pelos prazeres do mundo que me fazem me separar de Deus. Então, isso chama-se conversão, me converter. Aí sim, e é crer no Evangelho. Bom, o que é crer no Evangelho? Eu acreditar nas palavras de Jesus, sim. O que é esse acreditar? É eu entrar na posse de tudo que Jesus falou no seu Evangelho. Então, a minha vida será daqui para frente, então, eu conduzirei, vamos dizer assim, eu conduzirei a minha vida daqui para frente mediante os ensinamentos de Jesus. Então, acreditar no Evangelho é você se encarnar no Evangelho. Você tomar posse desse Evangelho na sua vida e viver o Evangelho. Não é somente acreditar. São Tiago vai dizer, acreditar por acreditar, até os demônios acreditam em Cristo e estão no inferno. Então, somente acreditar por acreditar não adianta nada. Eu tenho que viver o Evangelho. Bom, isso sim tem sentido. Então vamos lá. Convertei-vos e crede no Evangelho. Temos uma confirmação desta exortação no convencer quanto ao pecado, que o Espírito Santo empreende de uma maneira nova em virtude da redenção operada pelo sangue do Filho do Homem. Então, operada pelo sangue do Filho do Homem. Quem que é o Filho do Homem? Jesus. Então, o sangue que ele derramou na cruz, então, é agora o Espírito Santo que vai empreender, quer dizer, ele vai pegar esse sangue da cruz de Cristo e derramar sobre nós, derramar sobre cada um de nós, esse sangue de Jesus, para que esse sangue nos purifique a nossa consciência, que eu sou pecador, que existe o pecado e que eu tenho que lutar contra ele. Veja, querido irmão, querida irmã, por exemplo, naquela ideologia Seishonoye. É uma ideologia. E é também uma falsa ideologia, inclusive, né? Não tem nada de bom naquela ideologia. Por quê? Porque ali eles dizem claramente que o pecado não existe. Então, se você já pertenceu a Seishonoye, você tem conhecimento, ou quer estudar sobre a Seishonoye, você vai entender que ali eles ensinam você. O pecado não existe, o pecado é um fruto da sua mente, então você tem que destruir esse pensamento de que você é pecador. Isso aí não existe, então destrói isso. Então eles ensinam isso. Agora, o que diz a carta de São João? Se pensamos que o pecado não existe, nós já estamos ofendendo a Deus. Agora, se eu disser então que o pecado não existe, minha situação piorou. Ainda mais. Então veja, querido irmão, eu preciso do Espírito Santo para que ele me convença. E que essa luz que ele trouxe para mim, que ele iluminou minha mente, para eu enxergar o pecado. Puxa vida, sou pecador. Pois bem, aí sim, ele pega o sangue de Jesus derramado na cruz e derrama sobre mim
para que esse sangue me purifique de todo o pecado. Através do quê? Da confissão dos pecados ao sacerdote. É ali, na confissão dos seus pecados ao sacerdote, que o Espírito Santo pega o sangue de Jesus e lava você. Lava você. Como ele lavou você no seu batismo, com este sangue de Jesus também. É esse mesmo sangue que me perdoa, que me limpa dos meus pecados. Então, eu preciso passar por este banho de sangue do próprio Cristo. Vamos terminar aqui então essa parte. Por esta razão, a epístola aos Hebreus afirma que este sangue, nos Hebreus, aqui é Hebreus 9,14, tá? Se você quiser marcar aí, Hebreus 9,14. Por esta razão, a epístola aos Hebreus 9,14 afirma que este sangue purifica a consciência. Portanto, este sangue abre ao Espírito Santo, em certo sentido, o caminho para o íntimo do homem, isto é, para o santuário das consciências humanas. Então está aí, querido irmão, querida irmã, não tem outra alternativa para nós, não tem, não existe. O homem gosta de criar coisas, né? Mas para a salvação ele não tem o que criar, não tem como fazer. É somente através da graça do Espírito que ele traz esse sangue para nós, nos purifica. Ok, querido irmão, querida irmã? Então vamos pedir a Nossa Senhora para que nós sejamos homens e mulheres cheios desse Espírito Santo. Para que ele venha cada vez mais nos convencendo, para que nós possamos abrir o nosso coração cada vez mais ao poder desse Espírito, à graça desse Espírito. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nosso próximo programa, se Deus quiser, com a Cantata FM, 15 anos de evangelização, e estamos só começando, ok? Até mais.